Hoje eu vim trazer aqui um pouco o case que a gente está construindo. Então, falar um pouco sobre esses desafios da construção, de passar o CX simplesmente de área de suporte, de uma área reativa, para uma área de fato estratégica, para um movimento estratégico. Tá? Acho que praticamente ninguém me conhece aqui. Eu trabalhei 15 anos, eu sou engenheira química de formação. Tenho muito orgulho de falar disso, porque foi muito difícil finalizar. Mas quando eu fazia engenharia, eu fui muito para a área de processos e conheci no começo da minha carreira a parte de melhoria de processos e fui para a consultoria trabalhar com isso. Eu trabalhei 15 anos na consultoria Falcone com melhoria de processos, com excelência em gestão, em alguns projetos aqui no exterior. Independente do que a gente fizesse, era muito com foco em processos. E foi lá que eu conheci o foco em processos através dos clientes. Né? A gente fazer uma melhoria dentro da empresa, ao invés de fazer de dentro para fora e ver no que dava, a gente fazer de fora para dentro. Então, trabalhei alguns anos com essa temática, muitos anos com a temática de fundo, mas alguns anos diretamente nisso, em alguns clientes importantes aqui. Depois disso, eu estou há 1 ano na Vivara, liderando a experiência do cliente Vivara, e é através disso que a gente criou o case aqui para falar um pouquinho sobre esse momento que a gente está vivendo, que é um momento importante para a gente, um momento que todo mundo aqui, imagino que esteja passando ou esteja na dúvida sobre passar por ele. Tá? Então, quando eu cheguei, a gente já tinha um stack de atendimento e tecnologia que usava bot, que usava o atendimento. A gente fez uma migração para o atendimento WhatsApp como prioridade na Vivara. Então, hoje, 80% do que a gente recebe vem de WhatsApp. Esse atendimento ao cliente, o relacionamento com o cliente. A gente já tinha o Personal Shopper, que é o atendimento de vendas pelo WhatsApp. A gente já tinha uma IA que trabalhava em cima disso, mas a gente precisava de amadurecimento, porque estava extremamente fragmentado. Né? A gente tinha bons brokers, a gente tinha boas plataformas de atendimento, mas estava extremamente fragmentado. Então, eu fazia atendimento nível 1, o meu atendimento primário no WhatsApp, numa plataforma. Se eu derivava para o meu back-office, ia para outra plataforma, Reclame Aqui, outra plataforma, redes sociais, outra plataforma. E era extremamente difícil e penoso integrar toda essa informação do cliente. Então, se um cliente entrava em mais de uma rede, dependia muito da ação humana de buscar esse histórico e fazer esse entendimento. Além do que a gente tem um custo muito mais elevado e a qualidade do atendimento muito impactada com isso. Esse custo, ele é um dos fatores decisores. Muita gente vem e fala sobre CX, sobre ser custo ou não. Sim, custo é um fator decisor, é o que ajuda a gente a tomar a decisão, mas otimização vem antes de tudo. Excelência nesse atendimento era o que a gente mais buscava. Então, a gente tinha um cenário aqui, vou pegando uma colinha aqui, a gente tinha um cenário de baixíssima personalização desse atendimento. Então, se uma pessoa entrasse em contato pelo WhatsApp 5 vezes e o atendente não tivesse muita disciplina para avaliar o histórico daquele cliente, era como se ele entrasse 5 vezes pela primeira vez. A gente tinha um desperdício muito grande de atendimento, porque se eu fazia um primeiro atendimento, precisava derivar para o meu back-office, eu precisava passar ali e registrar novamente, não era integrado. A gente tinha esse custo operacional com tantos stacks de tecnologia. A gente tinha muita dificuldade em se comunicar com lojas, com outras áreas. O atendimento do Personal Shopper, que muitas vezes gera uma dúvida, qualquer coisa que poderia ser integrada ao saque, ele era muito mais complexo. E a gente não conseguia juntar tudo isso de maneira inteligente, eficiente e ter os dados ali na mão na hora que a gente precisasse, para tomar uma decisão um pouco menos reativa. Então, para quem vem de consultoria que gosta muito de trabalhar fatos e dados, foi uma dor que já de cara eu enfrentei.
Com a nossa plataforma, né, a gente optou por seguir com a ANEL, porque era uma plataforma 360 que conseguiria integrar. Então, a gente integrou o WhatsApp, o atendimento back-office, a gente integrou redes sociais, tudo no mesmo atendimento, no mesmo histórico, a gente integrou dados de compra desse cliente, a vida dele ali dentro. É 360 100%, Letícia? Ainda não. Né? A gente, da nossa parte, ainda tem muita informação que a gente precisa trabalhar para se integrar, mas hoje já diria que está 300 graus ali, já para a gente conseguir entender e conhecer e conversar com esse cliente. Tá? Então, essa plataforma, né, falando um pouco sobre ela é 100% nacional e isso ajuda, né, a falar a nossa linguagem. A Vivari é uma empresa 100% nacional, que a gente integra o nosso ERP, o nosso CRM, de maneira melhor ali, falando uma linguagem 100% nacional e um atendimento 100% nacional. Né? Hoje a gente consegue integrar todas as áreas, inclusive fornecedores, então eu consigo fazer um atendimento WhatsApp, derivar para a minha área de back-office, que vai interagir com as áreas. Se a logística, por exemplo, quiser diretamente ali conversar com o transportador, ela vai fazer essa conversa e a gente vai ter todo esse histórico ali. Então, eu sei em que pé, se eu entrar agora, eu sei em que pé está uma conversa com o transportador, eu sei em que pé está uma conversa com qualquer um dos nossos interlocutores. E isso, para a gestão, é o que fez a maior diferença agora, né? E, principalmente, a gente conseguir trabalhar dados e insights. Então, com isso, a gente conseguiu ter um ganho de produtividade. Eu tinha uma retenção de quase 70% no WhatsApp, ou seja, o meu bot ele conseguia reter 70%, mas quando a gente ia aprofundar, a gente via que ele não estava retendo porque ele estava resolvendo, ele estava retendo porque o meu cliente não conseguia dar o próximo passo. Né? Se não tivesse o problema do cliente ali na árvore de decisão, ele não conseguia simplesmente evoluir. Isso para o cliente é muito complexo. Isso que gera essa mentalidade que às vezes os clientes têm de que eu não vou falar com bot, eu não quero um atendimento de máquina. Mas, na verdade, não. A gente precisa humanizar e gerar, né, todas as possibilidades e caminho para esse cliente. Então, a gente passou a reter 80%, mas 80% do que a gente está, de fato, resolvendo. Assim. Quem volta porque eu estou no back-office, porque eu ainda estou em resolução com esse cliente e preciso dar uma devolutiva para ele. Mas esses 80% hoje a gente tem muito mais segurança que está sendo retido. Isso no momento de Black Friday, né? Para a gente foi excepcional, porque a gente conseguiu, de fato, trabalhar com o recurso que a gente tinha, o recurso humano que a gente tinha, e resolver casos que, de fato, a gente não conseguia dar o suporte ou auxílio automatizado para esse cliente. Né? O custo de tecnologia, quando você centraliza, independente de qual seja, ele é menor. O custo até para a sustentação e para a avaliação das melhorias, ele fica muito menor, porque você está fazendo todo o seu processo ali dentro. Então, isso, volto a falar, foi um fator de decisão aqui para a gente. Né? A gente tem essa visão unificada e agora eu consigo te falar, se você falar, Letícia, quais são as principais dores? Falo, X% é isso, X% é aquilo, dentro disso temos isso, isso e isso. Então, a gente consegue classificar de maneira muito mais assertiva, muito mais objetiva quais são as dores desses clientes. Isso faz muita diferença. Só que a gente está falando, né, de um problema que a gente tinha, que era, eu não conseguia unificar, né, o atendimento pós-venda com pré-venda, que eram as vendas do personal shopper. Eu não conseguia ter um histórico único desse cliente e eu não conseguia ter, né, em consequência disso, uma jornada única e uma jornada fluida para esse cliente. Então, a gente precisava unificar isso aí, por isso que a gente trouxe essa ferramenta. Né? Com isso, a gente conseguiu reduzir os tempos operacionais. Né, só de eu conseguir mensurar o tempo total, num primeiro momento você fala assim, mas tá, o tempo de atendimento, ele não teve essa melhoria toda, mas eu não contabilizava o tempo entre uma plataforma e outra.
né? Eu não contabilizava o tempo corretamente, o tempo do meu back-office. Agora eu contabilizo tudo. Necessariamente a gente tem um ganho de produtividade, a gente tem um time de N1 muito mais preparado para resolver todos os problemas, porque ele tem muito mais, um artifício muito maior de informação ali dentro. Isso ajuda também no meu FCR. A gente tinha um FCR no começo do ano passado de abaixo de 70%, hoje a gente passa de 80%. Então, além dos 80% que a IA retém, eu ainda tenho 80%, 85%. Né? No pior cenário, a gente teve 80% de FCR. Então, grande parte do que eu resolvo num primeiro momento com atendimento humano ou humanizado, que a gente costuma chamar esse atendimento da IA humanizada. E isso, para o cliente, faz muita diferença. Então, o nosso CSAT, consequentemente, vem com uma melhoria aí nesse modelo. Só que aqui é que vem o grande pulo, porque a gente está falando aqui de estratégia, a gente não está falando só de melhoria e eficiência operacional. A gente está falando de como que a gente toma decisões estratégicas baseadas nisso. Né? E a gente precisava de algo mais aqui. A gente precisava ter um assistente inteligente que nos conhecesse, que aprendesse com a gente. E aqui eu vou fazer um parênteses para falar, não é algo fácil, não é algo que você simplesmente vai colocar, independente de qual empresa você esteja colocando, não é algo que você vai lá e coloca e ela vai aprender sozinha. É algo que você vai ter que ter muito trabalho para ensinar ela o que é a sua empresa, como sua empresa fala, qual que é o tom que a sua empresa fala, qual problema você resolve. Então, tudo isso é extremamente importante quando você toma a decisão de colocar às vezes, você nem tem o bot, mas já colocar IA, ou você passar de um bot para o atendimento humanizado, né? Então, essa IA, ela consegue orquestrar o que a gente está fazendo ali. Então, eu falei um pouquinho sobre vendas e um pouquinho sobre saque, mas quem vai integrar, quem vai entender que o cliente ali chegou com uma mensagem, oi, quero comprar, mas na verdade ele já tinha feito a compra e ele tinha uma dúvida sobre o pedido dele. Ele fez uma compra, mas ele quer cancelar porque ele fez alguma coisa errada. Então, você trabalhar com IA em toda essa jornada, em todo esse universo, vai te permitir justamente fazer isso, fazer com que essa orquestração seja muito bem feita e principalmente fluida para o cliente. O cliente ele não sabe que ele está passando de uma jornada para outra como ele passa. Ele vai de um fluxo para o outro de maneira natural, sem que ele perceba, mas por trás tem todo um artifício ali de inteligência para fazer isso. Falando um pouquinho sobre esse custo, ele deixa de ser centro de custo e ele realmente vira um componente de crescimento. A gente, quando trabalha isso aí, se eu estou fazendo um atendimento de alguma dúvida, de qualquer questão, de um cancelamento, que eu consigo ver que tem potencial de venda, a gente vai, otimiza ali. Se eu começo a ver que um problema pode gerar, preventivamente, pode gerar um ruído maior, a gente já consegue tomar uma ação. Então, é isso, a gente quer crescer baseado em algo que não dependa de recurso humano. Porque hoje a gente está crescendo vendas, com isso cresce a demanda de reclamações, a demanda de venda do personal shopper, mas a gente não consegue ficar totalmente dependente do ser humano. Então, no nosso caso, a gente deixa para as coisas que realmente são delicadas. A gente tem um negócio que é um pouco mais complexo, que não é a resposta A ou B, é uma resposta que, às vezes, o cliente, mesmo para ser uma negativa, precisa ser uma negativa muito bem conversada com esse cliente, muito bem explicada, para que esse cliente entenda que, sim, eu avaliei a situação, mas, naquele caso, foge à nossa política, ou eu posso fazer uma exceção à nossa política. Então, tem toda essa delicadeza, mas a gente usa isso como realmente um componente de crescimento. E aí, a Vicky, não sei se alguém aqui já entrou no nosso WhatsApp, mas a Vicky é a nossa atendente virtual, e é ela que fala um pouco sobre o que esse cliente tem ali por trás, qual que é a dor desse cliente, o que ele está
por que ele está nos procurando e nos ajuda a tomar decisões mais acertadas, né? Como que a gente faz isso? Tá? Eu comentei aqui que 80% do que nos chega pelo WhatsApp. Tá? Os outros 20% ficam muito diluídos entre e-mail, redes sociais, um pouquinho de Procon, um pouquinho de Reclame Aqui, como toda empresa tem. Tá? Mas a maior parte vem pelo WhatsApp, reforçando aqui. A gente tem essa IA no WhatsApp, e não usa IA nos demais canais, porque o volume, né, dá para a gente fazer 1 para 1. Então, a gente consegue ser um pouco mais humanizado, humano nos demais canais. Então, a gente tem como entrada esse agente de autenticação que vai entender quem que é esse consumidor, o perfil dele. Ele já chega e fala, oi, fulano, tudo bem? Eu vi aqui que sua última compra é dessa data, você tem um gift back desse valor, você tem um crédito desse valor, aconteceu um cancelamento. Então, no momento que você faz a autenticação, ele já traz algumas informações que talvez... né, a gente consegue reter o cliente ali, nem precisa evoluir mais, porque ele só quer saber o status daquele pedido dele. Então, com isso, a gente olha e fala, ó, esse cliente, ele é um cliente VIP, que a gente chama, né, de acordo com a persona desse cliente. Então, a gente consegue direcionar para um atendimento mais especializado. Às vezes, ele é um cliente crítico, a gente já sabe que ele é um cliente crítico para dar um atendimento especializado. Volta aqui. E aí a gente usa o orquestrador conversacional, que é de fato a inteligência que a gente tem, né? Então ele decide qual que é o melhor caminho através da sua dor, se ele vai para shopper, se ele fica em saque. A gente tem agentes diferentes para esses atendimentos, tá? Ele te ajuda a finalizar uma conversa sem precisar desse atendimento humano, e faz essa orquestração. Se ele vai para a shopper, né, ele faz uma compra, ele pode fazer uma compra direto ali, e uma coisa bem interessante, que às vezes algumas pessoas falam, Letícia, mas o meu cliente, ele compra 24 horas, então eu preciso ter, mas durante o período que ele está aqui, eu preciso do atendimento humano. Então, a gente liga, desliga SA, o orquestrador entende que ela está desligada e passa direto para um agente de vendas, tá? Sem problema nenhum. Mas, por exemplo, o saque a gente nunca desliga. E se desliga por um erro, a gente quase morre ali, porque a gente tem um volume muito substancial para passar para atendimento humano. Então, essa IA vai te mostrar produtos, ela vai te mostrar opções, ela vai fechar seu carrinho e vai te direcionar para o checkout. Você faz uma venda 100% consultiva ali só com a IA. Mas se você quiser mais detalhes, se você quiser entender, ela está te dando um prazo, mas você quer conversar com o humano para ver se tem outro lugar, outra loja, ela passa para o atendimento humano para ficar, né, ao gosto do freguês. Mas ela também vai para o saque, né, o nosso maior volume, e aí pós-venda, pedidos, cancelamentos, problemas de garantia, qualidade, tudo ali, ela consegue atender, mas ela também consegue direcionar bem. E aí, a gente junta tudo isso, né? As APIs que a gente foi integrando. Nossa, gente, estou quase estourando o tempo aqui, falando um pouquinho sobre as funcionalidades, mas eu acho que isso é importante para quem está com dúvida. Muita gente me procura justamente por essa dúvida, né? O que eu faço? Será que eu faço? A insegurança, ela é comum quando você está nesse momento. A gente acha que a IA vai, né, alucinar total, mas ela só alucina às vezes. E aí a gente vai contornando isso aí e melhorando o processo, né? Mas o intuito é eu integrar todas as informações que eu preciso ali, todas as funcionalidades, então eu ter comandos dentro da ferramenta para conseguir orquestrar essa jornada, direcionar os próximos passos e suportar essa toma de decisão, né? Então a gente faz com que essa jornada aconteça naturalmente ali. O cliente vai falando, ó, quero comprar, acompanhar meu pedido, ali é um exemplo da venda, então ela vai trazer ali o carrossel de opções ali, de acordo com o perfil desse cliente, de acordo com o catálogo adequado para esse cliente. E aí, né, para finalizar os meus 20 segundos aqui, a gente falar um pouquinho sobre os números, né?
Eu falei um pouquinho sobre os 80% que a gente está conseguindo reter com a IA, né? A redução no tempo de atendimento, que nem era o nosso intuito inicial, porque eu quero atender bem para atender no primeiro momento, mas a gente consegue fazer isso. E, principalmente, a capacidade de me socorrer em grandes momentos. A gente não esperava o volume que a gente teria na Black Friday, principalmente compras online, que é o que mais gera demanda para a gente. Eu estava esperando um crescimento de 25%, quando a gente viu, cresceu 50%, e o que fez a gente manter e até ficar um pouco abaixo do ano anterior foi essa automatização do atendimento, né? A satisfação, ela ficou, né, ela aumentou muito, e principalmente com o que a gente chama lá de MSAT, né, que é o CSAT da IA, a gente tem uma discrepância, então o cliente fica mais satisfeito com a IA do que, às vezes, com o humano ali. E a resolutividade, né, o FCR, que a gente conseguiu aumentar de 70% para 78%, 80% ali dentro. Aliás, desculpa, a nossa retenção passou de 70% para 78%, 80% ali dentro. Né? Então, a gente consegue ter muito mais assertividade de ser, né, bem objetivo com esse cliente. E aí, para finalizar, a gente teve uma melhora expressiva na conversão desses clientes, principalmente personal shopper. A gente consegue fazer muito mais vendas com o apoio da SA, né? Principalmente no momento que ela está ligada ali, a gente deixa ligada sábado, domingo, madrugada. Tem sempre aquelas pessoas que gostam de fazer uma compra na madrugada, a gente consegue usar ela ali. E a gente consegue realmente fazer com que as decisões aconteçam durante a execução e não a gente agir reativamente. Então, eu tomo decisões muito mais rápidas, né? O valor da IA ela não está em responder mais rápido, mas está em influenciar essa jornada do cliente, ela está em fazer com que a gente consiga, de fato, deixar mais fluida essa jornada. Eu falei muito sobre fluidez aqui, consistência de atendimento e padronização de atendimento, porque é isso que a gente acredita. Assim. O atendimento ele passou, realmente está passando, tá? A gente está nesse processo, ainda muita coisa acontecendo, mas ele está passando de suporte para realmente estratégia na empresa. Tá? Estou apertando errado. E é isso, gente. É um pouquinho do case que eu trouxe aqui para vocês. É muita coisa para falar, muito processo acontecendo ao mesmo tempo, mas é o que a gente tem vivido aí com uma plataforma 360, que é algo que nunca tinha acontecido na empresa.